Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje é algo que eu já tenho postado nesse canal, tá? São vídeos que estão trazendo nesses últimos dias alguma coisa no sentido de aflições nos últimos tempos, depressão, ansiedade. Então eu quero trazer para vocês, mesmo que de forma resumida, como eu tenho feito, não são estudos exaustivos, mas são dicas, passagens bíblicas, atitudes que nós podemos tomar, que com certeza nós vamos ter uma vida melhor, nós vamos ter dias melhores, noites mais bem dormidas, relacionamentos, tá? E até mesmo para a pessoa em si, né? Para o seu dia a dia, né? Para que ela possa raciocinar melhor, pensar melhor e estar de bem com a vida, de bem com Deus, ok? Vamos lá? São algumas dicas que eu vou passar para você. Ser cristão no mundo em que vivemos não é uma tarefa fácil. Então, para você que é cristão, essa é uma dica que eu tenho e que eu quero trazer alguns versículos, algumas passagens de como as coisas são e como elas funcionam. Os desafios do dia a dia, as provas, as lutas, as tribulações tentam a todo momento nos afastar da nossa fé, da fé em Deus, tá? Mas afastar dessa fé só vai nos trazer um grande mal, só vai nos fazer mal. Por quê? Porque a nossa vida ela é pela fé no Filho de Deus. Então você que é cristão, você que lê a Bíblia sabe o que eu estou falando, tá bom? Então o ser humano ele é um ser tripartido e a primeira coisa que ele perdeu foi a comunhão com Deus, no sentido espiritual. Segundo, ele perdeu o relacionamento, o sentimento e as emoções para com o seu Criador. Terceiro ponto, essa casa, ela precisa ser ocupada por Deus. Ela precisa ter a presença do Espírito Santo. Deu aí, tá pegando? Tendo uma ideia melhor de outros vídeos que eu já postei? Se você segue o canal, você sabe o que eu estou falando, tá? Porque eu tenho postado algumas coisas que tá relacionado a isso que eu estou falando agora. Então vamos lá. O sofrimento é sempre bom para lembrarmos da palavra de Deus. O sofrimento, as tribulações, as aflições, elas nos refinam. Ela trabalha melhor o nosso caráter, as nossas emoções, a nossa vida. Tá? As tribulações, elas vêm para isso. Para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente entender que nós não somos tudo isso e que nós necessitamos com urgência, de ter a nossa vida diante de Deus, entregando todos os nossos cuidados para o Criador. Então vamos lá? Por isso listamos, ou tem listado aqui, pelo menos 10 tópicos. Eu quero trazer para você esses 10 tópicos, para você entender o que nós estamos passando e como temos vivido. E a esperança e a fé que nós temos que ter como certeza do Criador para com a sua criatura. Vamos lá, vamos conferir aqui. Primeiro, olha lá. 2 Coríntios 1, 3 a 4. Bendito seja o Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa das suas misericórdias e consolações, nos consola em toda a tribulação, para que possamos também consolar a outros. Sempre levar uma palavra boa, uma palavra de ânimo, de fé, para com as pessoas que estão passando por momentos difíceis, no sentido de estarem ansiosas, depressivas, ok? Vai pegando aí. Então, o que Deus faz com a gente? Deus ele traz consolação ao nosso espírito, ele restaura a nossa alma. 1 Pedro 5:10 diz assim: E o Deus de toda graça, em que Cristo Jesus chamou para essa glória eterna, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então tudo isso que nós estamos vivendo e nós temos passado faz parte desse aprendizado, faz parte do crescimento, da estruturação desse grande reset que já está acontecendo, não só um reset no sentido político, financeiro e etc e tal, mas também um grande reset no sentido de nós mesmos, da nossa reflexão, nós pararmos para pensar e o quanto nós precisamos nos apegar a Deus por fé, resistindo sempre os dias maus. E são os dias maus que estamos vivendo.
Vamos lá, Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Percebe que nem todo mal, nem toda aflição, nem tudo isso que nós temos passado nesses últimos tempos é para o mal? Você já parou para pensar, por exemplo, agora, nessa última situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, dessa doença? Então eu creio que o próprio Deus permitiu que essas coisas estivessem acontecendo, até pelo fato de sermos os últimos tempos, os tempos do fim. Mas é para a gente acordar, é para a gente se voltar para Ele. Então Deus está nos conduzindo, ou nos levando, tentando sempre nos conduzir mais para perto dEle. Vocês compreenderam? Estão compreendendo? O Salmo 34, 19 diz assim: muitos são as aflições do justo, muitos são as aflições do crente, do cristão, mas o Senhor o livra de todas. Olha que interessante, a promessa de Deus e a palavra dele não é palavra de homem, para falar dessa forma, para nos dizer desse jeito, com essa grandeza. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 17. Olha que importante para mim e para você, para estarmos meditando nessa semana. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória muito excelente. Lá em Mateus 6,33, se você pegar do 28 ao 33, diz que se você estiver cansado, sobrecarregado, que você deixasse esse fardo, esse peso aos pés de Cristo. Fizesse uma troca com Ele, e Ele vai te conceder algo leve, suave, e que traz um refrigério para a alma. Então, não está aqui, mas eu me lembrei agora, Mateus 6,33, mas Mateus 6, do 28 ao 33, dá uma lida depois, dá uma lida e você vai ver que interessante como Deus usa a palavra para falar conosco de uma forma muito especial. Vamos lá, para os finais. Romanos 8,35, olha que tremendo e maravilhoso, pega aí pela fé para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O que pode nos separar do amor de Deus? É a pergunta. Será que essa circunstância, essa pandemia, essa agitação, essa ansiedade, essa depressão, não sei. Seja o que for, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar? Quem? Essa é a pergunta. Olha aqui. Seria a tribulação? Ou seria alguma angústia, estado depressivo? Ou seria alguma perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo de espada, ou em tempos de guerra? Está aqui, Romanos 8,35, Novo Testamento. 1 Pedro 4,1, são exemplos que eu estou trazendo para que você fique firme, porque tudo isso que está acontecendo já está na Bíblia. E aí Deus nos garante nesse tempo a sua palavra. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai ou pensai como ele pensou. Ele padeceu na carne, mas cessou, e ele foi glorificado. Então a nossa leve e momentânea tribulação é passageira em relação àquilo que ele tem preparado para nós. 1 Pedro 3,14, mas também se padeceu por amor a nós, e bem-aventurado é, não temais, não tenha medo, não turbeis os vossos corações. Então não sei o que está passando na sua vida, mas não se turbe o coração, não se entristeça ao ponto de morte, porque é Deus que nos dá graça e refrigério no meio à guerra. Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei toda a lei de Deus. Olha que interessante, qual é a lei de Deus? Qual a grande lei de Deus?
A grande lei de Deus, ela está em ajudar, fazer o outro melhor, avisar o outro do perigo, ensinar aos outros a vida e como se deve viver. Você que tem experiência, você que conhece alguma coisa da vida, ensine aí os seus filhos, ensine a sua casa, seus netos, seus amigos. Sempre tem uma palavra de vida para essas pessoas, para aqueles que precisam, para aqueles que perguntarem a respeito da fé. Então, que você possa ficar com essa palavra. São trechos das Escrituras Sagradas, são palavras de Deus e promessas que Ele fez para cada um de nós. Então, medite acerca disso nessa semana, pense, medita, reflita. E eu creio que Deus vai falar contigo, e Deus já está falando, porque é a palavra de Deus para nós, e não a palavra de homens para nós. Tranquilo então? Deus abençoe. Eu vou continuar fazendo. Eu creio que mais uns 3 ou 4 vídeos eu estarei fazendo a respeito de assunto ou correr ligado a isso. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo.